Zacarias, capítulo 4. Retornou o anjo que falava comigo e despertou, com um homem que é despertado do seu sono. E me disse, que vês? E eu disse, olho, e eis o castiçal todo de ouro, e o vaso de azeite no cimo com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras, uma à direita no vaso de azeite, e outra na sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo, Senhor meu, que é isso? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse, não sabes tu o que é isto? Eu disse, não, Senhor meu. Respondeu e me falou, dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zarubabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu? É um monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com claração. Graça a ela. E a palavra do Senhor veio novo a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm fundado essa casa, também as suas mãos e acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois isso se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra. Falei, mas e disse-lhe, quem são as 2 oliveiras, a direita do castiçal e a sua esquerda? E falando-lhe outra vez disse, quem são aquelas 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, e que inverdem em si ouro? Ele respondeu dizendo, não, sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, esses são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias capítulo 5. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi um rolo voante. E ele me disse, que vês? E eu disse, vejo um rolo voante, que tem 20 covas de comprimento e 10 covas de largo. Então me disse, esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que frutar será desarraigado, conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme a condição do outro lado. E eu trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão e na casa dos que jurar falsamente pelo meu nome. Pernotará no meio da sua casa e consumirá com a madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo e me disse, levanta agora os teus olhos e vê o que é isto, que sai. E eu disse, o que é isto? E ele me disse, isto é uma efa que sai. Mas disse, esta é a semelhança deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio da efa. E disse, esta é a impiedade, e ele lançou dentro do efa, e pôs sobre a boca dele e o peso do chumbo. Eu levantei os meus olhos e olhei, e eis que tinha 2 mulheres saíram, agitando o ar com as suas asas, pois tinha asas como as cegonhas, e levantaram a efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo, para onde levam essas efa? E ele me disse, para lhes edificarem uma casa na terra de Sinar,
estando ela acabando. Ele será postado ali em seu primeiro lugar, em seu próprio lugar. Zacarias 6. E outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi 4 carros saindo dentre de 2 montes. E esses montes eram montes de metais. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro eram cavalos pretos, e no terceiro carro eram cavalos brancos, e no quarto carro eram cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: Que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: Esses são os 4 ventos do céu, saindo da onde estava perante o Senhor de toda a terra. O carro que estavam os cavalos pretos saíram para o norte, do norte, e os brancos saíram atrás deles, e os grisalhos saíram para a terra do sul, e os cavalos fortes saíram e procuravam ir por diante, para andarem pela terra. E ele disse: Ide, andai pela terra, e andaram pela terra. E ele me chamou e falou, dizendo: Eis que aqueles que saíram para a terra do norte, fazendo repouso o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Recebe dos que foram levados cativos. E eu daí todas de Tobias e de Jedaías. E vem naqueles dias e entra na casa de Josias, filho de Sofias, os quais vieram da Babilônia. Recebe, prata e ouro, e a face coroas, e põe nas cabeças de José, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E fale, dizendo: Assim fala e diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo. Ele brotará no seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Ele levará a glória e assentar-se e dominará o seu trono, e será sacerdote do teu trono. Conselho de paz haverá entre ambos, e estas coroas serão de Helen, e Tobias e de Jedais, e filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aquelas que são longe virão a edificarem no templo do Senhor. E vós saberais que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós, e isto acontecerá, se ouvirdes muito atentos a voz do Senhor, vosso Deus. Zacarias, capítulo 7. Aconteceu, pois, no ano 4º do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no dia 4º e 9º mês, em Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Recém-Meleque, e os seus homens para suplicarem o favor do Senhor. Disseram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Chocarei o meu 5º mês, separando-me como tenho feito quantos anos. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuareis e planteastes no 5º e no 7º mês, durante 7 semanas o ano, jejuastes vós para mim mesmo para mim? Ou quando comeste e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não ouvistes a palavra que o Senhor pregou pelo ministério dos profetas presentes, como Jerusalém estava habitada, e quinta como suas cidades ao redor dela.
e ao sul e a campina eram habitados. E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia a cada um a seu irmão. E não oprimais a viúva, nem os órfãos, nem estrangeiros, nem os pobres, nem entendo o mal de cada contra o seu irmão no seu coração. Eles, porém, não quiseram escutar e me deram o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Assim fizeram o seu coração duro, como diante, para que não ouvisse a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviará pelo seu Espírito, mediante os profetas precedentes. Da onde veio a grande ira do Senhor dos Exércitos? E aconteceu que, como ele chamou e eles não ouviram, assim eles clamaram, mas eu não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. E eu os espalharei como tempestade entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra será assolada atrás deles, de sorte que ninguém passará por ela, nem se voltará, porque tenho feito da terra desejada uma desolação.